Bem, pessoal, então dando continuidade aqui nessa parte, vamos começar então com essas questões de conceitos básicos, né? Então nós vamos ter referências, né, disso, e daí principalmente quando vocês, voltando aqui, né, quando vocês pegam a folha, por exemplo, dos principais competidores, né? Claro que tem outros também aí, mas você pega aqui da Scania, são vários tipos de caminhões, vários entre-eixos, várias relações de redução, etc. A Volvo, a mesma coisa, tem vários tipos de configurações que você pode utilizar disso. E qual que é a finalidade? Não é complicar, mas é muito mais otimizar o transporte. Ou seja, comprar o caminhão correto para aquela operação. Se você não precisa de alta potência, para que comprar um caminhão de 500, 600 cavalos, ou o que quer que seja? Se às vezes na tua operação, por tipo de carga que você leva, a topografia que você tem, ou seja, uma série de coisas que influenciam, sendo que uma delas, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado aqui, que é o famoso consumo de combustível. Então, comprando o caminhão, assim, não é errado, mas menos otimizado, o primeiro reflexo que dá é na questão do consumo de combustível. O caminhão ele vai gastar, não gastar demais, mas ele vai gastar de uma forma inadequada à sua operação. Então a ideia aqui é nós começarmos a falar um pouquinho sobre conceitos básicos, até para a gente uniformizar informações. Eu sei que tem gente que são donos de frota, tem gente que são gestores de frota, mas tem pessoas também que são um pouco mais leigas também. Então a gente só quer reforçar alguns conceitos, meramente isso, né? Do que o Rubens já colocou para vocês. Ele colocou alguns conceitos básicos também, mas principalmente a questão de legislação de balança, né? Então aqui nós vamos falar da parte básica do caminhão em si. Para a gente começar então, veículos, né, que nem sempre ou nem todo mundo precisa de um veículo cavalo mecânico ou um veículo trator, né, como ele é conhecido no mercado. O que é um veículo trator? É um cavalo mecânico que tem a quinta roda e você vai acoplar uma carreta, duas carretas atrás dele para você fazer o transporte. Ah, mas que tipo de caminhão que eu escolho, que tipo de carreta? Nós vamos ver mais para frente isso também, que é uma coisa importantíssima. Ah, eu preciso de um bitrem, eu invisto num bitrenzão, num rodotrem, e esses nomes todos estão aí no mercado e acabam causando, de certa forma, algum desconforto, né? Ah, o que é um bitrem, o que é um bitrenzão? E às vezes nem todo mundo tem de uma forma clara esses conceitos, né? Então, o cavalo mecânico, então, nada mais é do que, e é o grande segmento brasileiro, né? Que culturalmente sempre foi assim. Então, é um cavalo mecânico com quinta roda, em que você acopla uma ou duas carretas, conforme a adequação da legislação, né? E também, principalmente, né, para você ter a sua necessidade requerida, né? Se você não precisa de um bitrem, por que você vai comprar um bitrem? A não ser que você tenha uma visão futura, né? Daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, você vai ter um contrato em que você vai utilizar desse produto. Então você já vai estar antecipando uma tendência futura lá para a sua frota. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então aqui o cavalo mecânico, então, que tracionam a composição e a carga também, consequentemente. Então tem a famosa quinta roda, né? Que daí é onde que é feito o engate, em que com certeza o Rubens já falou para vocês, engate tipo A e outros tipos também que existem no mercado. Os veículos plataforma, então, para aqueles clientes, né, do TRC, que transportam com os veículos de caçamba, de mixer, de lixo, né, de compactadores de lixo e assim por diante, eles não vão utilizar um cavalo mecânico, né? Às vezes pode haver uma certa combinação, mas nem sempre você vai optar somente por um ou por outro, né? O mixer, por exemplo, né? Esse é um que ele está totalmente casado, então você não precisa de um veículo, um semi-reboque. Mas por que você não opta por um semi-reboque? Existem países, por exemplo, que têm liberado isso e você pode usar um semi-reboque para você transportar um balão de concreto de 12, 13 metros cúbicos, o que é uma carga extremamente pesada, né? Então aqui no Brasil não se utiliza cavalo mecânico, mas se utiliza um veículo rígido, normalmente na configuração 6x4 ou 8x4, nós veremos aqui para frente, com um balão de concreto
7, 8, 9, alguns usam de 10 metros cúbicos. Aí depende do tipo também, é concreto, é argamassa, então a necessidade de cada transporte. Tá? E aqui também então a mesma configuração já, né, um veículo, né, um desenho feito junto com um implementador e o veículo já finalmente pronto para essa operação. Vou deixar as folhas aqui. Aqui então são os conceitos básicos então da parte de configuração, veículos 4x2, então você vai transportar menos carga, um PBT menor, né, do que no caso de uma carreta, que vai ser o PBTC. Então você tem 4 pontos de apoio, sendo 2 de tração, coisa simples, né? Aqui nós estamos falando de um veículo 6x2, né? Então em que você tem o eixo dianteiro e 2 eixos traseiros, sendo que um é de tração e um é o que o pessoal chama aí de eixo louco, que ele não tem tração. Aqui uma característica, né? Às vezes esse eixo de tração, né, o eixo trativo, ele está atrás do eixo dito louco, né? Em que operação que isso acontece? Normalmente em que você tem uma distribuição de carga não uniforme, em que você joga a carga mais para trás. Por exemplo, os compactadores de lixo, né, vocês lembram bem certinho como é que é um compactador? Ele tem uma carga concentrada, um peso concentrado muito grande na parte traseira. E normalmente esse eixo louco aqui, ele levanta. Então se você levantar aqui com uma carga traseira muito grande, a tendência é que o eixo dianteiro empine, né? Então dá uma certa instabilidade no conjunto. Para que isso não aconteça, o eixo de tração, em algumas aplicações, ele é colocado na parte traseira. E daí esse eixo de apoio de carga, ele fica na parte dianteira. Então, cada cliente, cada tipo de transporte tem a sua necessidade e as montadoras encontram as soluções para que melhor possa ali aprover, né? E também tem os implementadores também que ajudam nessas questões todas. Então, o veículo esse aqui é 6x2, esse aqui então é um veículo 6x4, então 6 pontos de apoio e os 2 são de tração, né? Para que serve isso? Para operações já mais complicadas, em que você tem veículos, por exemplo, de baixa potência, mais para a parte de aplicação em canteiros de obra, em terraplanagem, em construção de estradas, em caçamba, né? Para fazer, por exemplo, o transporte dentro das próprias cidades também, em que você tem empresas, por exemplo, de material de construção, em que vai fazer a entrega, às vezes, numa obra e que ele precisa de um veículo com dupla tração para ou chegar na obra ou sair da obra. Se ele não chegar ou se ele não sair, não existe o transporte. Portanto, você não vai ter retorno do capital investido. Aqui um outro veículo, então um veículo 8x2, que é algo que está bastante em voga já aí faz uns 3 anos pelo menos, que tem muito burburinho disso, né? Então são veículos com 8 pontos de apoio, sendo 2 pontos de tração. Isso tem tanto em veículo rígido, né, os veículos plataforma, como nós vimos anteriormente, como em veículos cavalos mecânicos. Então composições do tipo 8x2 com uma carreta 3 eixos, que é o que a lei permite nesse momento, né? Então existem composições um pouco diferentes que estão rodando, mas estão rodando de forma não coberta legalmente, né? Então aqui também é algo bastante interessante para o mercado brasileiro e que tem expandido cada vez mais, né? Tem os seus nichos próprios, que tem grandes vantagens, e nesses nichos a gente vê que realmente o resultado tem sido bastante bom. E também daí veículos mais para mineração pesada, veículos 8x4, 8 pontos de apoio e 4 de tração. Então aí nós estamos falando de veículos de alta capacidade, de alta potência, em que nós temos motorização mais de alta potência, para transporte, por exemplo, numa mina extremamente pesada, né, que você vai transportar minério de ferro com altas capacidades. Então é um veículo que dá um retorno bastante bom, né? E daí você encontra nesses canteiros de obra, né, de minerações extremamente grandes, tanto os veículos fora de estrada, né, aquelas máquinas amarelas com capacidade até 250, 300 toneladas, assim como veículos menores, né, que esses aqui o pessoal chama de veículo rodoviário, para fazer transportes também conforme a mina, conforme a logística, eles são mais eficientes do que as máquinas pesadas.
Isso leva-se em consideração principalmente o trajeto. Então, em trajetos muito curtos, às vezes uma máquina pesada tem uma rentabilidade, tem um resultado melhor. Quando o caminho é um pouco mais longo, esses veículos aqui eles são mais produtivos. Ok? Passando então para outro conceito bastante simples, né? A tara do veículo. Então, vocês também já viram isso. Então, a tara, na verdade, é o peso próprio do caminhão mais o implemento. Então, nessas mesmas folhas de especificação, vocês vão encontrar aqui os desenhos dos vários produtos, o dimensional dele para ajudar a fazer a implementação, os pesos, as cargas técnicas, as cargas legais, tudo isso para facilitar o seu trabalho e facilitar também o trabalho do implementador. Então nós vamos partir de um veículo com uma certa configuração. Um veículo, nesse caso aqui é um veículo 6x2, tem uma certa tara e daí também o implemento, né, através do implementador, que vai colocar um baú ou qualquer, uma carga seca, um sider e outros tipos de implementos, né, um guindaste e assim por diante. Ele vai considerar a tara do veículo, vai considerar a tara do implemento dele, para ele poder dimensionar esse conjunto. Então a tara nada mais é do que o peso próprio, e nesse caso aqui em ordem de marcha. Nós estamos falando aqui, é o caminhão pronto para rodar, com tanque cheio, com motorista e tudo mais, né? E o implemento totalmente pronto também. Quando nós falamos então de peso bruto total, nós estamos falando de PBT, que nada mais é do que a somatória da tara do veículo, que está aqui abaixo, mais a tara do implemento, tá? E mais a carga útil que esse implemento está carregando. Então, é o peso total desse conjunto aqui. Então, nós falamos que é peso bruto total. Total porque leva em consideração todo o conjunto aqui do caminhão mais o implemento. E daí nós temos que obedecer as regras de pesagem, né, as demandas legais de cada país, de cada mercado, né? Então, para quem transporta somente dentro do Brasil, né, a lei diz que são 6 toneladas no eixo dianteiro, 17 quando são eixos duplos, quando é eixo simples são 10 toneladas, mas se você vai para um outro país, às vezes a lei ela é diferente, né? Tem mercados que a legislação 7 toneladas na frente, 18 atrás e assim por diante, que é algo também, né, que vocês têm que ficar muito alerta nisso, né? Principalmente o transporte internacional, que daí nós estamos falando mais de cavalo mecânico, em que você tem que ficar muito atento à legislação do país, à legislação brasileira e a do país que você vai rodar. E se existe realmente alguma tratativa diferenciada em que você pode andar nesses mercados com uma carga maior. E aqui então, voltando ao grande mercado que é o veículo cavalo mecânico com uma carreta, aqui um veículo 4x2, né, que nós já vimos ali, 6 toneladas na frente, 10 atrás e num conjunto de 3 eixos, 25,5 aqui. Então, a capacidade máxima de tração ela é determinada pelo fabricante. Então, Volvo, Scania, Mercedes, DAF, Iveco, todas as grandes montadoras do Brasil, elas colocam qual que é a capacidade máxima de tração desses veículos, né? E você, aqui tem algo bastante importante, a legislação demanda que o CMT seja maior, ou igual, mas maior ao PBTC do conjunto. Então você não pode ter um caminhão que tenha uma capacidade máxima de tração de 45 toneladas e nesse mesmo caminhão, nessa mesma composição, transportar 50 toneladas, por exemplo. Você tem que respeitar o que a demanda permite. Então esse aqui é a capacidade máxima de tração que você encontra nessas folhas de especificação aqui. Então, que tipo de composição você vai transportar? Eu vou transportar um cavalo mecânico tal, a minha carga é tanto, e eu vou comprar um caminhão com uma potência menor que essa. Você vai infringir a lei. O guarda tem a prerrogativa de te parar e lavrar uma multa, se for o caso, né? Então, esses cuidados tem que ter muito fortemente para que a gente não infrinja a lei e acabe tendo uma dor de cabeça no decorrer do período, né?
Aqui então as várias composições, então aqui também PBT, veículo não articulado, caminhão rígido, né? A gente normalmente chama de caminhão plataforma ou rígido. Aí fora o pessoal tem o costume de chamar veículos, né, esses rígidos aqui principalmente, de toco, de truque, traçado, né, e às vezes os semi-reboques também, né. Então essa nomenclatura toda, quando é toco é um veículo 4x2, quando é truque é um veículo 6x2 e quando é o traçado é um veículo 6x4, né. Então essa nomenclatura está muito difundida aí no mercado. Então, aqui é uma composição também bastante típica do mercado brasileiro, para alguns nichos de mercado, né? Alguns clientes do TRC gostam desse tipo de composição, outros nem tanto, daí depende muito conforme a estrada que você for rodar, então tem alguns desgastes do próprio sistema, então tem que ser contactado o seu implementador para ver se para aquela situação um implemento do tipo Vanderleia, por exemplo, que são os 3 eixos espaçados, ele é mais adequado realmente ou não. Caminhão Romeo e Julieta, então é um veículo rígido, mais um acoplado, né, em que você vai ter um PBTC aqui também da somatória de todo esse conjunto aqui, que é o famoso Romeo e Julieta, né, que é para transporte de madeira, de cana-de-açúcar, normalmente. Quando você tem um reboque a mais, é o treminhão. Quando você tem um a mais ainda, é o tetraminhão, o pentaminhão e assim por diante. Então a gente tem visto aí casos de pentaminhão, hexaminhão e que transportam demandas bastante grandes de carga, né? Às vezes não é exatamente peso, mas é questão de volume também, né?